a condução dessa equação com a gente, ó. Então, essa equação aqui que se desdobrou nessa, gerou essa combinação desse campo. E essa combinação aqui, como a gente está vendo, ela tem uma simetria. Porque agora a gente já está falando de ali, essa combinação tem uma simetria. Se eu fizer essa transformação, né, que é a famosa simetria de Higgs, simetria de Caniglia, que vocês conhecem, esse alfa que é uma função de t e de x. Então, essa transformação, se a gente construir um f' mini em termos do A', então essa transformação aqui, ela deixa o f' invariante, né? Esses termos aqui se cancelam, as derivadas segundas podem comutar, supondo que o alfa é razoavelmente bem comportado, derivadas segundas contínuas. Então, a gente tem a simetria. Essa é a chamada simetria de Higgs, simetria de Caniglia, né? Então, essa simetria agora, para nós, ela é crucial. Isso aqui, vamos ver por quê. Rapidinho. Então, a importância, né, dessa simetria. Então, como se compreende que esta simetria elimina de fato o módulo de spin zero. Vamos pensar, como que a gente pode compreender essa simetria? Então, vamos pensar, primeiro, de uma forma covariante. Vamos supor que a gente tivesse, então, nós temos essa transformação aqui. Então, a gente pode fazer, feita a transformação de Caniglia, vamos tirar a divergência dessa equação. Se a gente tirar a divergência dessa, a quadra de divergência dessa equação, então a gente chega a isso aqui. Mas D'Alembertiano, nós sabemos que o D'Alembertiano é um operador inversível, ou seja, o D'Alembertiano, ele tem uma função de Green associada a ele, g de x menos y, que isso aqui dá para nós o delta de Dirac no espaço uniforme. Então, isso significa inverter esse operador, que está nas coordenadas x, quer dizer, esse operador aqui é 1 sobre c, ou seja, está nas coordenadas x, significa que é isso aqui, derivada em relação a x0, derivada em relação a x0, menos, mais, a derivada está assim, 0, derivada em relação a xi, derivada em relação a xi. Esse operador aqui é d0 em d0 mais di, que é, né, 1 sobre c2 dt2 menos o Laplaciano. Então, esse operador aqui é um operador nas coordenadas x. Esse operador atuando numa função g de x menos y, é isso aqui. Ou seja, né, se a gente olha, isso aqui é o espaço de Fourier, faço a transformada de Fourier, faço a representação integral de Fourier desse objeto aqui, integral, vou botar aqui em B4K, 2π4 aqui, depois eu coloco um jetil de K, menos K, x menos y. Então a gente está fazendo essa convenção aqui para Fourier. Vamos dizer, Fourier no espaço de incógnito para nós, vamos estar colocando assim, ó, φ de dx, né? Vou colocar assim, φ de x, e vamos dar a representação de Fourier para nós, vamos fazer essa convenção. B4K sobre 2π4, aí aqui a transformada de Fourier, sentido de K, é a menos IKx. E para nós, né? Então, o delta de x menos y só fazendo aqui as nossas
lembrando que esse x0 aqui é CT, então a gente vai associar K0 é o ômega caminho, para nós é isso aqui, caminho, é o K0, é o ômega sobre C e o K. Então essa é a condição para a nossa transformação. Nós colocamos esse menos C aqui, tanto faz, pode colocar mais ou menos, nós estamos trabalhando com esse menos aqui. E é claro que a transformada de Fourier inversa, né? Que a gente jogou todos os 2π aqui. Às vezes se coloca aqui 2π a terceira, ou então pode botar 2π ao quadrado. Eu prefiro, nas convenções do livro Teoria de Campo, quântico de campo geral, você botar todos os 2π aqui. E aí na transformada de Fourier inversa, né? Que é escrever, fictível de capa, eu vou tirar a minha transformada de Fourier. Isso aqui fica assim para nós, D4x, φ de x, e aí kx. Tá? Então a gente deixa aqui sem 2π, que é a transformada de Fourier, e aqui a representação, a gente bota 2π a quarta aqui na expansão dos módulos K. É uma questão de convenção, só para lembrar. Então por isso que o meu 2π a quarta está aparecendo aqui, estou usando essa expressão. Só para dar um sentido a vocês do que significa essa função g de x menos y. Né? Então, isso aqui vai ser igual à função delta. A representação integral da função delta é d4k sobre 2π a quarta menos ik x menos y. Então, é claro agora, o D'Alembertiano ele vai atuar aqui, vai produzir menos k2, então essa relação dá para nós que o objetivo de k é menos 1 sobre k2. Então, o que a gente está dizendo é que essa função de Green do operador D'Alembertiano, a função de Green do D'Alembertiano, para nós tem essa representação de Fourier. Se nós aplicarmos o D'Alembertiano aqui bate aqui, dá um menos K2 cancela K2, e essa integral dá justamente o delta. Essa equação aqui é imediatamente verificada com essa representação aqui. Claro que aí tem toda uma discussão, são vários tipos de função de Green. Bom, mais à frente um pouco, vamos falar da função de Green estática, estacionária, da função de Green avançada, da função de Green retardada e da função de Green causal. Então, existem diferentes prescrições para diferentes físicas. Né? Na teoria clássica, a gente pode usar a função estática se o problema não for dependente do tempo. E vai usar a função retardada. A função avançada, ela justamente viola a causalidade, a gente vai descartar. Ele existe matematicamente, mas a gente joga fora por não corresponder a uma física causal. E quando a gente vai para a teoria quântica de campos, aí a gente tem que pegar a chamada função de Green causal. Então, na física clássica, a gente vai trabalhar com a função de Green estática, com a função de Green retardada. Na teoria quântica de campos, essa mesma expressão ela vai sofrer uma prescrição aqui no polo, e aí, com essa prescrição no polo, a gente vai descrever aquilo que é o sentido causal do propagador da teoria quântica de campos. Uma partícula que é criada, se propaga e é destruída. Então, eu crio uma partícula virtual. Ela é criada num certo instante de tempo, numa certa posição, ela se propaga por um certo intervalo de tempo, e depois desse intervalo de tempo, ela é aniquilada em outro espaço, em outro ponto do espaço. Então, esse processo de criação e subsequente aniquilação dá uma partícula virtual que é representada pela função de Green chamada causal, que na teoria quântica de campos é o chamado propagador. Então, a gente vai ver que tem diferentes prescrições matemáticas para dar um sentido. Porque se a gente observar bem, quando K2 é igual a zero, eu vou estar integrando, estou integrando sobre todos os Ks. Então eu vou poder integrar sobre os Ks, está indo lá e lá também. Mas K2 pode ser positivo, K2 pode ser negativo, ou K2 pode ser zero. Então se eu fizer uma integral em K0 e nas componentes do vetor K, de tal maneira que eu esteja trabalhando no cone de luz, essa integral diverge. Então, essa integral, olhando assim, isso aqui é infinito. Aí eu tenho que dar
prescrições para não passar por cima do infinito. Então a gente vai manipular essa integral, tá, dando a ela o sentido que ela tem. Ela é uma distribuição, na verdade ela não é uma função. A gente chama de função de Green, mas na verdade é uma distribuição de Green. Então a distribuição, justamente o papel da distribuição é atuar no espaço de funções. Isso aqui significa, né? Quer dizer, a existência dessa função significa isso. Que se essa equação tem uma fonte externa, vou chamar aqui de uma fonte J, né? Eu estou querendo ter um campo, né? Que satisfaz essa equação aqui, né? Tem uma fonte, uma solução de uma equação não homogênea. Então a gente sabe que a solução dessa equação, em geral, é a solução da equação homogênea mais a solução da equação inhomogênea, em presença, né? D'Alembertiano de φh é zero. Então, essa parte tem D'Alembertiano nulo e essa parte tem D'Alembertiano em Rho J. A solução, né, desse problema aqui, justamente usando a função de Green, aqui. Então, se eu aplico esse D'Alembertiano aqui, esse D'Alembertiano entra, ele vai na coordenada x. Aí ele bate aqui, dá um delta de Dirac, elimina essa integral, daí essa equação aqui é trivialmente solução dessa equação, desde que o operador, desde que a g de x menos y satisfaça a essa equação aqui. Nesse sentido é que a gente fala que a função de Green é o inverso desse objeto, porque o delta de Dirac faz o papel de 1, né, a identidade do espaço funcional. Então a gente representa pictoricamente, né? 1 sobre D'Alembertiano, o D'Alembertiano menos 1, tem que ser pensado nesse sentido. Ele é uma função não local. É alguma coisa que leva em conta pontos y que podem estar muito afastados dos pontos x. Eu não estou só nas vizinhanças do ponto x. Então a não localidade sai daí. Então, quando eu digo que esse objeto existe, estou dizendo que esse objeto existe nesse sentido, ou seja, essa função de Green, ela na verdade é o inverso do D'Alembertiano, atuando na função dela. Então é nesse sentido que a gente diz que isso existe. Então é nesse sentido que eu estou dizendo que esse operador é inversível. Esse operador é inversível nesse sentido. Então, por que eu estou chamando toda a atenção? Vamos trabalhar funções de Green especialmente aqui, que é uma coisa muito importante, né? Mas, por enquanto, eu estou só trabalhando no aspecto formal. Formalmente, essa equação tem solução. O que eu estou dizendo com isso? Estou dizendo que esse objeto é inversível, esse operador é inversível. Inversível em que sentido? No sentido de que eu posso dizer que eu vou inverter, aplicar o inverso desse operador a ambos os lados dessa equação. Vamos dizer que eu esteja dizendo isso. Então, isso aqui está me dizendo o seguinte, essa equação está me dizendo que alfa de x, ela pode ser pensada, eu posso imaginar, vamos dizer, perdão, se eu tenho, quero dizer a seguinte situação, já que isso aqui pode, deixa eu apagar isso aqui, já que isso aqui pode ser invertido, vamos apagar isso aqui e deixar assim, eu vou imaginar que eu possa sempre encontrar um alfa, você quer escrever antes de deixar isso aqui antes, vou deixar isso aqui assim. Imagina que eu tenho uma configuração, tem um potencial a mim. Então tem uma solução, tem um potencial a μ de x, tá? E ele não tem divergência zero. dmi a μ, em princípio, não é zero. Então, com essa equação aqui, está me dizendo o seguinte, imagina que eu possa encontrar um alfa é genérico, está em aberto. Eu tenho uma configuração de campo. Dessa configuração de campo, eu posso passar para essa. Desse modo, jogando aqui o gradiente de uma função escalar. Mas já que a função alfa está em aberto, eu posso me perguntar, será que eu não poderia escolher uma função alfa que é menos 1 sobre D'Alembertiano dmi a μ? Ou seja, se eu tenho um alfa que satisfaz essa equação aqui, que é dada dessa forma, isso significa que esse objeto aqui cancela esse, então fica dmi a μ menos dmi a μ. Mas o que significa isso? Isso aqui é uma expressão meramente formal. Isso aqui significa que eu vou escolher um alfa de x, 1 sobre D'Alembertiano, então tem que ser pensado no sentido da função de Green. Essa função aqui, essa equação aqui tem que ser pensada assim, menos
integral de uma coordenada auxiliar y, g de x menos y, d na coordenada y, mi, a mi de y. Coordenada y é a coordenada, vamos dizer, chamada coordenada muda, né? Então, essa função aqui faz o papel de 1 sobre o D'Alembertiano, ou seja, se eu aplicar o D'Alembertiano na coordenada x aqui, ele bate aqui e dá o delta de x menos y, faz esse x, esse y vira x, então eu ganho aqui esse D'Alembertiano de alfa igual a menos que ele. Então, quando eu estou dizendo que eu posso, a partir de uma configuração de mi diferente de zero, sempre procurar um alfa que seja dado desse modo, de tal maneira a zerar isso. Quer dizer, se eu escolho esse alfa, e esse alfa é escolhido desse modo, essa equação só pode ser entendida desse modo aqui, isso aqui é a função de Green, é o inverso do D'Alembertiano. Quando ele tem uma equação assim, né, ele está dizendo que eu tenho 1 sobre D'Alembertiano atuando em alguma função f de x, eu tenho que entender essa equação nesse sentido. Isso aqui é a integral de x menos y, do g de x menos y, f de y. Apesar dessa integral não estar declarada aqui, ela está implícita. Essa equação aqui, isso aqui é um símbolo que representa essa operação aqui. Tá? Então, o inverso do D'Alembertiano é a função de Green. Se ele está aplicando na função f de x, significa que a função de Green está fazendo a propagação do ponto y para o ponto x desse modo. Tá? Então, é nesse sentido que essa expressão tem que ser entendida. Então, é isso que está aqui. Essa expressão é entendida desse modo. Então, essa expressão aqui, colocada aqui, me zera isso. Então, a ideia é essa. Eu tenho uma configuração de campo a mi, que não tem divergência zero. Aí, do dmi a mi diferente de zero, eu posso passar para um dmi a mi, que é sempre igual a zero. Então, eu posso sempre, a partir de uma configuração que não tem divergência zero, partir para uma configuração que tem divergência zero, porque eu tenho essa simetria. Então, isso significa, essa simetria então, está me dizendo assim, você pode ter certeza de que, sem alterar os campos, né, sem alterar as equações de Maxwell, a gente pode sempre zerar essa configuração aqui. Então, significa que, se eu tenho f mi calculado com a mi, eu tenho essa equação. Mas eu sei que eu posso ter um f mini calculado nessa equação, calculado desse modo aqui. E que esse ami se liga com esse ami se liga com esse ami, a linha mi se liga com a mi desse modo. Então, isso aqui é o próprio f mi. Então, dmi f mini igual a zero, né, não percebe essa transformação. Essa equação aqui está me dizendo o seguinte, ó, isso aqui nós já vimos, isso aqui é dmi, isso aqui é D'Alembertiano, do ami menos dmi, vou colocar assim, então essa equação aqui é exatamente isso aqui. Claro, essa equação pode ser escrita por A, pode, mas ela pode ser escrita também por I. Então, faz. O índice está trocado. Oi? O índice está trocado. Está trocado, é errado, obrigado. I, obrigado. Agora está certo, né? Está certo, obrigado. Então, essa equação é isso. Que é a mesma coisa que isso. Que é igual a f. Agora, se eu estou com dmi a mi diferente de zero, eu posso sempre passar para essa configuração. Dmi a linha mi igual a zero. Trabalho com esse a linha mi. Esse a linha, ele tanto faz, ele dá o mesmo f. O f é igual a f mi. Então, eu não mudei nada lá no f, não mudei nada nas equações aqui. Então, eu posso sempre trabalhar uma solução. E, ó, agora aqui está claro, isso aqui está me explicando, está me dizendo que eu tenho realmente uma equação de onda, uma equação do tipo onda. Esse termo aqui foi jogado fora. Então, isso aqui é o quê? Isso aqui é a divergência covariante. Aqui dentro, eu não resolvi a questão dos spin zeros explicitamente. Porque quando eu digo que dmi, a linha mi é igual a zero, ou seja, eu estou com uma configuração dessa aqui,
Isso significa que D0, filhinha 0, mais DI, a linha I é igual a 0. Estou dizendo que a parte, que é o verdadeiro escalar, e a divergência do vetor estão juntas. Ninguém aqui está zerado. O que está zerado é essa combinação que é escalar no espaço uniforme. É isso que nós estamos dizendo. Vamos em frente aqui. Deixa eu parar aqui. Vamos pegar as equações de novo aqui. Então nós tínhamos as equações. Agora nós já sabemos então, que esse sistema, né, que nós estamos trabalhando realmente com isso. Então nós temos divergência de E igual a 0. Vamos escrever aqui. Então estamos trabalhando com campo livre, radiação livre no vácuo. Divergência de E igual a 0. A divergência de E é menos o Laplaciano de φ, né? Menos o Laplaciano de φ, menos divergência de DDP. A divergência do lado, né? Que o φ o E menos gradiente de φ, menos dAdt. Então tá lá, menos Laplaciano de φ, menos dAdt. Mas vamos ver o seguinte, nós fizemos essa transformação. Então nós saímos daqui, nós tínhamos uma configuração de campo a μ, passamos por uma configuração de campo a linha μ, que é tal que isso aqui é a μ mais dμ. Qual foi a vantagem de vir para cá? Que nós escolhemos esse alfa, igual a menos 1 sobre D'Alembertiano, divergência do ar. Nós já sabemos o que isso significa, então nós chegamos a essa condição aqui. dμ, a linha μ igual a 0. Então, essa equação aqui, ela vale tanto para φ, tanto para A quanto para a linha. E o Fmi pode ser expresso tanto em função de A quanto em função de A'. Nós começamos com ele expresso em função do Am, que é o A0, e aqui é a componente A. Fizemos essa transformação. Essa equação não se altera. Então, posso botar aqui tudo linha. Então, é linha igual a E. Então, quando eu passo para essa nova família de potenciais que satisfazem essa equação aqui, eu estou, na verdade, estou fazendo essa equação aqui. Essa equação aqui virou escrita desse modo. Então, eu passei do A para a linha. Muito bem, deixa eu apagar isso aqui. E nós sabemos, então, que essa condição aqui está sendo satisfeita. D0 é 1 sobre C ddt, e a linha, o A0 é φ sobre C. Então, isso aqui é filhinha, e aqui é 1 sobre C2. Mais a divergência do A' igual a 0. Então, agora passei para essa família aqui, que tem essa condição, e estou simplesmente escrevendo essa condição em termos das suas componentes euclidianas, das componentes no espaço euclidiano, só para ficar tudo explícito. Então, nós fizemos isso. Agora, eu tenho a liberdade, deixa eu apagar aqui, de fazer uma transformaçãozinha mais que não muda. Nós podemos agora sair desse anime e passar para o lado dos linhas, que é o A' mais o dμ de um certo beta. De tal forma que, passado a linha, para o lado da linha não muda, o E não muda, o B não muda nada. Mas uma novidade aqui, ao passar aqui dμ, do lado das linhas μ, vai ser isso aqui. dμ, ladinho μ, mais D'Alembertiano de beta. Agora, isso aqui é zero. Então, nós zeramos isso aqui. Se eu escolher beta de tal forma que o D'Alembertiano de beta seja zero, se a função beta que eu colocar aqui ainda tem direito, eu fiz essa transformação que isso não era zero, mas com essa transformação eu joguei esse termo em cima desse, zerei isso aqui. Então eu passei por uma nova família, a linha, que satisfaz a essa condição. Agora, eu sei que a simetria de gates persiste. Então agora eu vou passar dessa família aqui para essa família.
que eu quero que fique aqui dentro ainda, não perco essa condição. Mas, para não perder essa condição, essa função beta já não é qualquer. Ela tem que ser o que a gente chama de uma função harmônica. Uma função harmônica é uma função que tem valor lambertiano zero. Então, fiz uma transformação de Gauge mais restrita, mas que não me tirou daquela condição. E me deu valor lambertiano de beta igual a zero. Então, eu estou nessa condição aqui. Então, de novo, né? Então agora eu tenho dmi do φ duas linhas sobre C, portanto, dmi é zero, então 1 sobre C2, ddt do φ duas linhas, mais a divergência do A duas linhas, igual a zero. Passei para uma nova família, não essa condição permaneceu, só que essa função aqui satisfaz a essa condição. 1 sobre C2, ddt do dt2 de beta, menos o laplaciano de beta, é igual a zero. Eu peguei uma função harmônica que satisfaz. Essa condição não tem isso. Mas vamos ver aqui o seguinte. Se eu pegar agora, sempre, isso aqui está valendo. Isso aqui não sente, eu posso passar do A' para o A quantas linhas eu quiser, e essa equação aqui fica insensível. Mas agora vamos fazer a seguinte transformação. Pegando aquela transformação de novo, vamos voltar a essa transformação e pegar a componente zero dela. A duas linhas zero é a linha zero mais ddt de beta. Isso eu estou fazendo aqui. 1 sobre C ddt de beta. Vamos tirar a derivada temporal dessa equação. Então, tirar o 1 sobre C. Na verdade, pegando D0. Pegar a derivada D0 dessa equação. D0 em si não é a mesma coisa que D0 embaixo. Ou seja, 1 sobre C ddt dessa equação. Você vai para 1 sobre C ddt do A duas linhas zero. Estou pegando a segunda transformação de Gauge que eu fiz através da função harmônica e pegando a sua componente temporal, olhando a componente temporal. Então, isso aqui vai ser 1 sobre C ddt do A' zero mais 1 sobre C ddt 1 sobre C2 ddt de zero. Tá? Peguei 1 sobre C ddt, 1 sobre C ddt, 1 sobre C ddt. Agora, essa função aqui é uma função harmônica. Aqui. Então, 1 sobre C2, D2, dt2 de beta, nada mais é do que o laplaciano de beta, porque essa função é harmônica. Então, isso aqui é o laplaciano de beta. Agora, nós sabemos que essa função aqui é inversível. Quer dizer, que o operador da Laplaciano também é inversível. Nós sabemos que o Laplaciano, atuando numa função de Green, g de x menos y, ele dá o delta. Essa função é meramente espacial. Nós sabemos quem é esse g. Todo mundo já fez esse cálculo de na vida, calcular a função unitária do espaço de Fourier. Isso aqui dá para nós, né? Integral, né? Diz assim, D3 Y. Integral. E D3 x menos y, vamos botar delta x menos y, vamos colocar aqui integral D3 y. Nem sei qual é que a gente já sabe que é direto assim. Menos 1 sobre 4i módulo x menos y, né? Se eu tirar o laplaciano dessa função aqui,
laplaciano disso aqui vai me dar exatamente, com esse 4t aqui vai me dar exatamente ΔX. Então, isso aqui, esse objeto aqui, é a função de Green do Laplaciano, ou seja, Laplaciano atuando nisso me dá um delta de x menos y. É o que a gente sabe, por exemplo, né, se a gente tem uma expressão desse tipo. Laplaciano de φ igual a um certo ρ, né? Então esse φ aqui, φ de x, é ρ de y, menos 4π, óbvio de x menos y. A gente sabe inverter. Então a gente sabe que o Laplaciano é inversível também, e a função inversa dele, na verdade, é o potencial do local. Só para lembrar vocês. Então, já que essa função aqui é inversível, nós podemos escolher beta de tal maneira que seja menos Laplaciano menos 1, invertendo esse operador, naquele sentido, 1 sobre c ddt igual a 0. Ou seja, se eu escolher esse beta, colocar ele aqui, esse Laplaciano menos 1 aqui, isso aqui, quer dizer, na verdade, isso aqui virou isso aqui. Então, se eu colocar esse beta aqui, esse Laplaciano menos 1, cancela com esse Laplaciano. Claro, como é que eu vou entender isso aqui? Isso aqui tem que ser entendido naquele sentido que eu coloquei para vocês. Como a gente já falou, isso aqui é menos, aqui, integral na coordenada y, da função de Green desse objeto aqui, que é menos 1 sobre 4π, módulo de x menos y. Isso aqui é o beta de x. 1 sobre c, derivada na coordenada y, bota aqui na derivada 1 sobre c, isso aqui é a mesma coisa, pegar a derivada y componente 0, a linha 0 de y. Tudo essa coordenada y, certo? É isso que eu estou dizendo aqui. Mas nesse sentido que essa função de Green é entendida. Então, se a gente pegar esse beta aqui e colocar aqui, a gente cancela isso com isso, mas a gente cancela isso. Então, cancela esse termo, na verdade. Então, com essa função, com essa transformação de gauge posterior, a segunda transformação de gauge que eu faço com a função harmônica, ela me permite eliminar esse, quer dizer, me permite trabalhar um potencial sem violar as equações de Mach, trabalhar com um potencial que tenha essa derivada zero. Então, é o que eu estou. Então, esse beta aqui me permitiu pegar essa condição aqui igual a zero, pegar o φ das linhas, não pegou, ou seja, me permitiu zerar isso aqui. Se eu zero isso aqui, na verdade, eu estou trabalhando com a divergência do lado da linha igual a zero. É isso que a gente está fazendo. Então, só para lembrar, a gente fez duas transformações de gauge e a segunda me levou a isso. Vamos voltar agora, então, escrever essa equação, como a gente escreveu. Essa equação aqui é menos Laplaciano de φ menos 1 sobre c dA dt. Originalmente é isso. Essa equação vale também para φ'. À medida que eu vou fazendo as transformações de gauge, essa equação, eu posso botar φ', a linha, φ duas linhas, nada muda. Porque o campo elétrico, ele é o mesmo para φ, para φ' e para φ duas linhas. Então isso aqui continua valendo, isso aqui continua valendo. Então essa equação, ela pode ser colocada... Vamos lá para a divergência de A. Aqui, isso aqui é menos gradiente de φ, menos 1 sobre... menos ddt de A, né? Eu não tem nem esse 1 sobre C. Menos gradiente de φ, menos dA dt. Menos gradiente de φ, menos dA dt. ddt, divergência da linha. ddt, divergência. Deixa eu botar aqui, porque o meu índice aqui, lembrando que é menos gradiente de φ, menos dA dt. Então isso aqui vale para linha a linha, φ duas linhas, φ A, φ linha a linha, φ duas linhas A duas linhas. O E não muda. Essa equação aqui vale para isso, vale para isso, vale para isso. Só que quando eu vim daqui para cá,
eu fiz uma transformação de gauge que já eliminou a quadra-divergência do alinhamento. Mas quando eu peguei essa transformação harmônica, usei a condição dela ser uma função harmônica e levei a componente temporal dessa equação, nós observamos que isso aqui é zero. Ou seja, isso aqui é zero também. Então, essa equação, ela me deu isso aqui igual a zero. A divergência do lado das linhas é zero. Então, sobrou essa equação. A equação de Gauss, para o campo livre, ela acabou me dando isso aqui. Eu posso sempre ir com uma família de potenciais, φ duas linhas, A duas linhas, de tal maneira que A duas linhas é zero. Divergência de A duas linhas é zero. Apenas usando a minha liberdade de gauge. Agora, aqui já não é mais a liberdade de gauge, aqui eu usei um fato, que é a equação de campo. Então, aqui eu estou usando uma condição física, estou usando que a divergência de E é igual a zero. Estou usando aqui o fato de que eu estou diante de uma lei de Gauss. Então, aqui já tem uma informação muito mais física do que simplesmente as transformações de calibre, que eu não consultava a equação do movimento. Agora eu estou combinando a condição de calibre, que me deu isso, e estou colocando essa condição aqui dentro. Agora, só que essa equação aqui, se a radiação é livre, não tem fonte no infinito, como essa função aqui é inversível, então essa equação aqui me zera esse potencial. Então, para a radiação livre, nós podemos sempre zerar a componente temporal. Quer dizer, isso aqui é o escalar. Isso aqui é o escalar no espaço equilibrado. Não é só o escalar no espaço equilibrado. Então, para a radiação livre, nós podemos sempre trabalhar com famílias de potenciais sem perda de generalidade, que tem φ duas linhas igual a zero e divergência de A duas linhas igual a zero. Então, isso aqui que nós chamamos de gauge de radiação. Claro, existem outros gauges. Tem o gauge de Coulomb, tem o gauge covariante, o gauge temporal, o gauge axial, o gauge de Poincaré, que não falta gauge. Todo mundo tem, desde que obedeça certas condições, a gente pode escolher trabalhar num certo gauge. Dependendo do problema, da situação, vale a pena escolher um gauge ou outro. Quem faz, por exemplo, ótica quântica gosta muito de trabalhar no gauge de radiação, no gauge de Coulomb. Quem faz física atômica gosta de trabalhar no gauge de Coulomb. Quem faz teoria quântica de campos gosta de trabalhar no gauge de Lorentz, que é um gauge covariante. Então a gente tem liberdade. O que eu estou querendo dizer é que nós podemos, para radiação livre, claro, campo livre, não tem fonte, escolher essa condição. Ou seja, o que eu fiz? Eu matei a componente zero do ami, eu matei o spin zero aqui, e matei a parte longitudinal do spin 1. Então, o que sobrou no final do dia é um A duas linhas completamente transverso. Aí, claro, mostra que a radiação eletromagnética livre ela é transversa. A gente pode sempre, escolher a radiação livre de tal maneira que eu tenha esse potencial zero e essa função aqui, desde que eu possa sempre escolher esse meu A, vou dar uma solução de onda plana. A duas linhas é 1 a 0, aí kx menos ômega t, onda plana, monocromática, e o K escalar a 0 igual a 0. Então eu já estou trabalhando no gauge de radiação, então está mostrando claramente que o meu potencial A ele é ortogonal à direção de movimento. Claro, o campo elétrico é menos o gradiente de φ, que é zero, menos dA dt. Então é só derivar essa função aqui em relação a t. Então, meu campo elétrico vai ser do tipo ômega a zero. Meu campo magnético vai ser rotacional, vai ser kappa vetor a zero. Então, esse cara aqui é ortogonal à direção de propagação, quer dizer, o campo elétrico, na verdade, é o gradiente do ddt do A. Então, ele é paralelo ao A, é zero. E, claro, esse objeto aqui também, K vetor A, é ortogonal ao A. Então, fica aquela tríade ortogonal. O A, o campo elétrico e o campo magnético. Então, a gente tem o campo elétrico ortogonal à direção de propagação, o campo elétrico ortogonal ao campo magnético. Então, oi, fala. Se tu o fim dos linguagens é porque quis, né? Ali, ou não conclui não, né? Porque quis não, porque eu posso. Não, mas não conclui. Posso não querer. Não, porque o Laplaciano igual a... Aí eu posso. Certo. Eu posso e eu quero. Vai ser do quê? Eu quero, mas não posso. Não, pode e quer.
Posso ver. Vamos considerar isso. Você não vai fazer assim poder, né? Falei querer, porque Querer não é poder. quando o senhor quer, você pode, né? Né? Mas poder também pode não ser querer. Eu posso, mas não quero. Mas sim, é porque, dependendo para quantas dimensões você for, poderia ser que fosse uma confusão também já, né? Quando você tem... Aonde é que entra? Boa pergunta. Se eu for para 10 dimensões, o que muda? Não, porque tem aquele negócio que no fundo o Laplaciano aí, ele é uma média, né? Se você, por exemplo, está naquele tipo de caso, que você tem uma região em que no centro, que na superfície tem o mesmo valor, né? Nas bordas. Então, dentro, eu tenho uma região, digamos, bidimensional. Tá. De uma Nas coisa, onde bordas você dessa leu isso? região, Onde você? Não, de onde está saindo isso? Fala para mim, onde você quer chegar? Primeiro me diz onde você quer chegar, depois eu vou te entender. Você está vivendo uma região. Você tem quantas dimensões antes de mais nada? duas. Duas? Em duas? Estou perguntando em 10. Não, estou em duas ainda, então deixa eu falar. Pobreza. Nada disso, estou perguntando em 10. Onde que muda? O que eu fiz aí? Em algum momento eu peguei rotacional? Pegou explicitamente não. Onde que eu peguei implicitamente? Não, só porque um divergente, um rotacional. Então, o divergente. Rotacional. Peguei. Olha, você consegue me enrolar sempre, né? Mas ele me dá cada nó, cara. Rotacional, da divergente, da gente, foi Laplaciano. Em 4 em 3 dimensões. Tá em quanto? Em 10. Não sei. Tá certo? Porque em 10 não, por que eu estou te perguntando, sabe, eu estou fazendo média aí, mas eu estou querendo que você saiba a resposta. Se eu for para 10 dimensões, para 11, para 12, para fazer teoria M, o que está mudando aí? Ó, quem pega a divergência não vê a dimensão. Quem pega a grande... O único problema que te amarra com a dimensão é o rotacional. Porque o rotacional ele muda de dimensão para dimensão. O rotacional em 2 dimensões, em uma dimensão não existe, em 2 dimensões é um pseudo escalar, em 3 dimensões é um vetor, em 4 dimensões é um tensor de rank 2. Então, o rotacional ele vai sentindo a dimensionalidade. Todo esse raciocínio que a gente fez aí, a gente só precisou tirar derivada temporal e divergência. Então, isso transcende qualquer dimensionalidade. Então, se eu tiver em 10 dimensões, fazendo teoria de super Young Mills, n igual a 1, b igual a 10, super Young Mills, ou supermax, vamos colocar supermax. A teoria de Max em 10 dimensões, que a gente sabe que supersimetria em 10 dimensões é interessante, então eu estou colocando, se tiver em 10 dimensões, uma dimensão temporal e 9 dimensões espaciais. Nada disso muda. Você pode sempre zerar o A' zero e pode sempre pegar uma divergência em 9 dimensões espaciais. Então, zero. Então, o teu fóton, ele é transverso em qualquer dimensão. Então, o teu fóton, ele vai ter sempre, se você está em D dimensões, teu fóton vai ter sempre D-2 graus de liberdade física. Por quê? 1 grau de liberdade, você eliminou ao matar isso. E outro grau de liberdade, você eliminou isso. Então, se você está em 10 dimensões, teu AMI tem 10 componentes. A0, A1, A2, blá, 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 até A9. Então, você matou isso, você mata sempre a componente temporal e pode matar a divergência. Então, você vai para T menos 2 dimensões. Se você tiver para um fóton em 4 dimensões, espaço Minkowski, teu fóton tem 2 graus de liberdade física. Se você tiver em 3 dimensões Minkowskiano, física planar, grafeno, 1 mais 2, você mata 2 graus de liberdade, teu fóton fica com 1 grau de liberdade. Aí teu fóton é escalar. Então, na física planar, o teu fóton perde o caráter vetorial, deixa de ser um vetor transverso e passa a ser um escalar. Tá claro? Por quê? Porque em nenhum momento eu usei rotacional. Você perguntou, isso vale em qualquer dimensão? Vale. Porque eu só usei divergência, gradiente e derivada temporal. Mas o problema é quando você pega rotacional. Quando você pega rotacional, você tem que amarrar a dimensão. Porque o rotacional ele sabe exatamente em que dimensão você está. Fala, cara. Está claro, Alexandre? Sim. Sim? Viu como é que era fácil para 10 dimensões? 2 é mais difícil, porque dá 0.
Desculpa lá. O fóton tem 0 grau de liberdade em 2 dimensões. Se eu pegar uma física em 1 mais 1, que é tão celebrada, modelo de Schrödinger arqueal, modelo de Schrödinger vetorial, toda essa física de 1 mais 1 dimensões, que é uma física tão celebrada, modelo solúvel, teorias exatas, blá blá blá, o fóton tem 0 grau de liberdade. Não tem luz. Dimensão. Aí que está o energia escura, matéria escura está toda aí, cara. Claro que o fóton livre. Agora, quando você amarra, você acopla o fóton a uma matéria carregada em 2 dimensões, ou mais 1, aí o fóton adquire dinâmica às custas da interação. Mas se você falar, solta a radiação, se o teu mundo fosse bidimensional, no sentido de um tempo e um espaço, você acendia o laser apagava, não vai. Ele não vai. Porque você tem que ter 0 grau de liberdade, não se propaga. Você sabe por quê? Apagava ou você não vinha, né? Hã? Tipo assim, apagar porque tipo... Porque eu apaguei a luz? Não, eu não apaguei o laser, eu não deixei o laser Lá aceso. você não tem como perceber. Né? Será que é? Será que ela está lá? Escreve as equações de Marx em 2 dimensões. Quem são as equações? Vamos lá, agora está tudo aqui, vamos lá. Então, só a gente perceber a dimensionalidade. Você vê como é que a coisa é simples mudando de dimensão. Você tem F min. Então você tem dmi, ani, menos dmi, ani. Então vamos pegar 2 dimensões, 0 e x, t e x. Pegar, não tem componente 0, 0. Nem tem componente 1, 1. Ele só pode ter uma componente, F0, 1. Que é d0 a 1 menos d1 a 0. d0 a 1 é menos 1 sobre c ddt da componente x, do vetor. E menos o gradiente, menos ddx do φ sobre c. Então está aqui, meu campo elétrico é isso aqui. Então isso aqui é 1 sobre c, campo elétrico unidimensional. Campo magnético. Não existe mais nada. Não tem F1. Então não tem campo magnético. Se você não tem campo magnético, como é que a radiação vai se propagar? Quem é que vai gerar o campo elétrico? TD Faraday-Nernst, para garantir que o E tem DDT de E, tem rotacional de E. Então você, em 2 dimensões, se o seu mundo é planar, não é que você apagou a luz nem acende. Porque você não tem campo magnético. Então você tem. O próprio campo elétrico. Você vai ter DI. Oi? A própria fonte do campo elétrico continua sendo a carga. Se você tiver no vácuo, DI F igual a 0. Então isso aqui, você pegar a componente 0 aqui, só vai sobrar a componente x aqui. Então você vai ter ddx do E igual a 0. Se você pegar a componente x aqui, só vai ter ddt do E igual a 0. Não tem campo magnético. Então se você deixar a radiação livre, o campo elétrico é constante e independente do tempo. Então você bota o campo elétrico aqui e fica. Ele não se propaga. Ele não é nem dependente do tempo, e não depende nem do tempo nem do espaço. Então você não tem radiação em 2 dimensões. A não ser, claro, que você coloque fonte. Aí se você colocar uma corrente aqui, uma densidade de carga aqui que não sejam estáticas, aí você pode dar uma propagação no seu campo às custas da carga que ele gera. Aí você tirou a carga e tirou a fonte, teu campo muda. Então, em 2 dimensões, você não tem. Se você vai para uma dimensão, para 2 dimensões planárias, para 2 dimensões, é a mesma história. Teu potencial vetor continua tudo igual. Em uma dimensão, teu potencial ali, ele é o A0, que é o φ sobre c, e a única componente do campo vetorial tem. Se você vai para 2 dimensões, teu ali é φ sobre c. Mas aí você pode ter componente a x e pode ter componente a y. Beleza? Então você pode ter o F0i, F0. Aí você vai ter F01, F02, ou seja, você vai ter um campo elétrico que é menos gradiente de φ, menos dA dt. Você vê que tem um campo elétrico que vai sempre seguir a dimensão do teu espaço. Então, se aqui é escalar, se aqui é uma dimensão, o campo elétrico só tem componente x. Se você vai para 2, o campo elétrico sempre segue o caráter vetorial do potencial. Só que agora, em 2 dimensões, você vai ter a única componente espacial no módulo é o F2. Então isso aqui é D1A2 menos D2A1. Então isso aqui é ddx de menos AY
menos ddy de menos ax. Então isso aqui fica menos dx da y menos dy ax. Isso aqui é justamente menos, isso aqui é o rotacional bidimensional. Então o teu campo magnético passa a ser um escalar. Então você vai lá, você vai escrever as equações de Barton. Divergência de E igual a ρ. Vamos botar no vai. Rotacional de E, você pode tirar agora. Rotacional de E é um vetor. Ou é um escalar, é menos dB dt. Rotacional é um escalar, em duas dimensões. Então está lá, escalar igual a escalar, pseudo escalar igual a pseudo escalar. Divergência de B igual a zero. B é um vetor, B é escalar, não tem divergência. A outra equação que eu posso tirar é Faraday-Lenz. Rotacional de B eu não posso tirar também, mas eu posso tirar o gradiente de escalar. Então isso aqui vai ser 1 sobre C2 dE dB. Então agora você vê, se você faz uma solução de onda plana, você pode escrever o E em função de B, ou B em função de E, mas você vai escrever o E em função de B. Então você mostra que quem determina o sinal eletromagnético é um escalar. Então a partir do escalar você sabe estrutural. Então a onda, então é que o campo eletromagnético se propaga assim, o vetor kappa está assim, claro, o campo elétrico é transverso, tá? E o campo magnético, ele é um escalar. Então, você, de qualquer maneira, você não perdeu a transversalidade da onda. Mas você só tem um grau de liberdade. Então, se você dá a direção de propagação no plano, o teu campo elétrico só pode vibrar numa direção. Então, o teu fóton só tem um grau de liberdade. Ele só pode vibrar numa linha. Ele não tem a liberdade que tem em 3 dimensões, do vetor K aqui, e o campo elétrico poder vibrar no plano. Ele não vibra no plano. Então, a minha situação já é planar. Então, se minha onda se propaga assim, meu campo elétrico ele é ortogonal. A direção de propagação. Então, ele só tem um grau de liberdade. De fato, se eu estou em D igual a 3, ó, D menos 2 igual a 1. 3. Então, o meu fóton tem um grau de liberdade. O único grau de liberdade do fóton é a liberdade dele vibrar numa linha ortogonal à direção de propagação. Aí, se eu vou para 3 dimensões espaciais, mesma coisa. A direção de propagação está aqui, mas agora meu campo magnético não é um escalar, é um vetor. E aí, opa, o fóton tem 2 graus de liberdade. Aí se eu vou para 4 dimensões, né? 5 dimensões. 5 menos 2, 3. Se eu estou em 5 dimensões, meu fóton tem 3 graus de liberdade. Eu já ganho um grau de liberdade a mais. Mas o campo magnético deixou de ser um vetor, passa a ser um tensor de rank 2, um tensor antissimétrico de rank 2. Claro, então a gente vai acompanhando. Então, vamos dizer assim, a onda eletromagnética ou o eletromagnetismo, ele não é universal na questão da dimensão. O fóton, ele tem 0 grau de liberdade em 2 dimensões, espaço-temporais, né? E 1 grau de liberdade, 2 graus de liberdade, 3. Então, é sempre, então, o que eu estou chamando a atenção para a tua questão. Qualquer que seja a dimensão, eu vou ter sempre as decomponentes menos 2 condições, porque por transformações de gauge, eu vou poder zerar sempre, eu vou poder sempre fazer 2 transformações de gauge seguindo exatamente esse esquema e chegar numa configuração onde o φ é 0 e a divergência de A é 0. Então eu posso sempre atingir essa situação. Eu estava perguntando, no fundo, era em outras dimensões, mas com a condição de que o espaço não é infinito. Aqui o espaço é compacto. O espaço pode ter condição de contorno no ciclo. Ah, é diferente. Condição de contorno e interação. Aí você não está falando de radiação livre. Quando você bota a condição de contorno no campo, cara, você está amarrando o campo, você está fazendo o campo interagir. Quer dizer, a condição de contorno substitui a interação. Aí muda, aí não é campo livre. Por isso tem efeito Casimir. Radiação livre não. Quando você confia o campo eletromagnético entre 2 placas e põe condição de contorno, você no fundo vai fazer o campo interagir. Não é mais campo livre. Certo? Então, o espaço compacto, quando você coloca a condição de contorno, de uma certa maneira você está introduzindo. Mas no fundo, ele fazer aquele negócio, não teria como reconstituir a radiação livre através, por exemplo, voltando aquele negócio, né? Você pode explicar, você põe numa caixa, mas depois faz o volume para infinito. Sei. Isso daria. Se você não impuser a condição de contorno, sim. Mas se você puser em condição de contorno no campo, você tem que ter certeza que quando você manda o campo para o infinito, você está deixando o campo realmente livre. Senão você está dando interação.
Uma coisa é periodicidade, outra coisa é condição de contorno. Você diz, meu campo é zero, a derivada do meu campo Não, só dá a condição periodicidade. Não, tudo bem. Aí você não está impondo, você não está zerando o componente do campo. O problema é quando você diz, meu campo é zero na superfície, a derivada normal no meu campo, condição de Dirichlet, condição de Neumann, aí as coisas mudam. Tá? Então, a gente amarrou um conceito aí, que é o conceito de simetria de Gay. Então, isso que eu queria que ficasse no fundo da pergunta do Gabriel. Se ela foi respondida, foi só agora. Porque quando a gente põe a condição de parte longitudinal e parte transversa, a gente, no fundo, está misturando tudo ali dentro. Agora, com a simetria de Gauge, é que fica claro que você pode realmente escolher, sem mudar a física do teu sistema, escolher potenciais de tal maneira que você zera a parte escalar e zera a parte escalar do vetor. Então você tem realmente algo que é puramente... Tudo que sobra é um vetor A transverso. Aí você resolveu o problema. Fisicamente o fóton é transverso por isso, tá certo? Ô, professor. Quem me chama? Eu. Guilherme. Essa questão do B-2, o campo Número de magnético. grau de liberdade. O campo magnético ele sempre vai estar associado ao cano dual, né? Essa questão de, por exemplo, se a gente for escrever o F mini star, a gente vai escrever uma outra parte dele. Vamos lá. Do dual? Do dual. Ele sempre tem. Eu ia chegar nisso agora. Vamos lá aproveitar então. Quando nós escrevemos as equações de Maxwell de forma covariante, nós escrevemos assim: dmi F mini igual a zero. E escrevemos essa equação aqui. Então, essa equação nada mais é do que simplesmente uma consequência imediata disso aqui. Um vetor transverso, um vetor de spin 1 se propagando com massa zero. Então isso dá as equações de Maxwell. Só que essa equação implicou nisso e esse objeto que está aqui, ele acaba tendo aquela forma que nos leva a essa identidade aqui. Então isso aqui é zero. Essa equação aqui são as identidades que me dão as equações sem fonte. Né? Bom, agora, em 4 dimensões, eu não sei se o Léo trabalhou, Lev-Tig, não chegou lá, então eu vou fazer rápido, isso aí você sabe, né? Então, no espaço de Minkowski, nós podemos, da mesma forma, cada espaço, eu posso sempre definir aquela densidade tensorial de Lev-Tig, que é um tensor completamente antissimétrico, que tem tantos índices, né, quanto é um tensor maximamente antissimétrico de acordo com aquela dimensão. Então, no espaço euclidiano bidimensional, nós temos um J, que é a matriz 2x2 antissimétrica. No espaço tridimensional, nós temos um JK, que é um tensor de rank 3, tem, na verdade, né, 4 componentes independentes. Ele só vai poder ter 1, 2, 3. E o resto tudo é zero se tiver índice repetido. Se eu estou no espaço Minkowski, é a mesma coisa. Então, nós adotamos essa convenção. No espaço Minkowski, nós definimos a densidade tensorial de Lev-Tig. É um tensor com 4 índices completamente antissimétricos, de tal maneira que o ε0, 1, 2, 3, é mais 1. Claro, se eu abaixo o ε0 em 1, 2, 3, o 1, 2, 3 para baixo dá menos 1. A densidade tensorial. Claro, todas as outras componentes que tiverem repetido são zero, ou qualquer permutação cíclica disso aí muda só por um sinal. E nós temos algumas relações aí, vamos colocar, devido à métrica, ser mais, menos, a gente tem algumas diferenças em relação ao espaço tridimensional. Por exemplo, a gente tiver essa relação assim, epsilon, mi, kappa, vamos dizer, lambda. Epsilon, alfa, beta, gama, lambda. Eu estou contraindo apenas um índice, por exemplo. Então, isso aqui dá para nós, é um sinal menos global. Esse menos vem em cada métrica. Tem um menos aqui, e essa relação que ele pode escrever, vamos dizer assim, delta, vou colocar aqui rapidinho. Ou então é melhor fazer o seguinte, nem vou fazer assim não. Vou pegar a relação geral. Como a gente sabe que essa relação, se a gente tiver algo desse tipo,
alfa, mi, capa, lambda, alfa, beta, gama, delta. Se tiver essa contração. A gente sabe que esses épsilons, todos, os índices aqui tem que ser simultaneamente todos diferentes. E todos aqui também tem que ser diferentes. Então, claro, vai ter sempre índice daqui que vai estar batendo com o índice daqui. Então, nós vamos poder sempre parear índices daqui. Tem sempre um índice daqui que é igual ao índice daqui. Só que aqui eu tenho 24 permutações. Então, essa expressão aqui ela pode ser escrita dessa maneira. Tem um sinalmento, devidamente, para o espaço do Minkowski. E aqui a gente vai pegar o determinante dessa matriz 4×4. Delta mi, delta lambda. Então, essa matriz aqui vai ficar alfa, beta, gama, delta. Cadê essa delta? Delta de alfa, delta de alfa, beta, gama, delta. E assim vai. Aí bota aqui a mesma coisa. Delta mi alfa, delta mi beta, delta mi gama, delta mi delta. Completa aqui, né? Mi, capa, gama. Então, as relações são essas aí. Relação bastante útil que a gente vai usar várias vezes vai ser essa aqui. Epsilon mi, capa, lambda, vezes epsilon mi, vezes alfa, beta. A relação que dá para nós, menos 2, delta de capa. Sai daqui, tudo sai daqui. Quantas contrações a gente quiser, sai daqui. Delta de capa, alfa, delta de lambda, beta, delta de capa, beta, delta de lambda. Estou chegando lá, tá, Guilherme? Então, a gente tem essas relações aí. Posso contrair epsilon, não tem problema. Só ter que lembrar do sinalmente para também o que pode. Então, a gente pode escrever essa equação. Então, todo tensor de rank 2. Todo objeto, não precisa ser só qualquer objeto tem rank 2, esse objeto aqui seria antissimétrico. Antissimétrico. E rank 2 ele tem 6 componentes do espaço do Minkowski. Eu posso sempre escrever ele dessa maneira. Eu posso escrever isso aqui como sendo epsilon, mi, capa, lambda. E aqui um outro objeto, que eu chamo de dual, não é o mesmo. Né? Esse objeto é diferente desse, mas eu posso sempre passar dessas 6 componentes. Fazer essas 6 componentes. A relação de dualidade, essa relação é o análogo em 3 dimensões dessa relação. Se eu pegar uma matriz antissimétrica em 3 dimensões euclidianas, eu posso sempre escrever essa matriz como sendo epsilon e jk vezes um certo vetor vk. Ou vice-versa, eu posso sempre escrever o vetor v como sendo meio epsilon e jk também, vezes a matriz antissimétrica jk. Essa relação fica aqui A1, 2 é o V3, A2, 3 é o V1, A3, 1 é o V2. E assim vai. Então eu associo os 3 elementos independentes dessa matriz às componentes desse vetor. Em 3 dimensões, a relação de dualidade é entre um vetor e uma matriz. Porque esse tem 3 componentes e esse tem 3. Eu tenho que ter o mesmo número de informações, eu não posso perder grau de liberdade. Em 4 dimensões, que é o espaço de Minkowski, né? Em 4 dimensões, meu objeto antissimétrico tem 6 componentes. Então eu tenho que passar de alguma coisa que tenha 6 para alguma coisa que tenha 6. Então seria um tensor novo aqui, seria que está falando. Esse objeto aqui é antissimétrico, tem 6 componentes. Esse objeto aqui é antissimétrico, tem 6 componentes. Eu passo de um para outro. Só que a gente convenciona chamar de dual. A gente faz assim, define o dual de um vetor desse modo, um tensor desse modo. Então essa relação aí é a relação que eu posso inverter essa relação, porque se o dual é definido desse modo, o vetor original ele se escreve em termos do dual com sinal menos. E esse sinal menos vem daqui. É menos W menos epsilon e capa lambda, W til capa lambda. Essa relação aqui é essa aqui. E essa relação aqui é essa aqui, e aquela relação lá é essa aqui. Só que aqui não tem problema de sinal menos, porque em 3 dimensões a métrica é euclidiana e tudo mais. Então a diferença de sinal vem disso aqui. Então é só para lembrar por que isso aqui é interessante. Essa equação aqui pode adquirir uma forma mais
Sim, mas agora, isso aqui vale em qualquer espaço-tempo. Isso vale em 10 dimensões. Isso vale em qualquer dimensão, porque o que está em jogo aqui é o DI a capa menos D capa nisso, só isso. Então, isso aqui é uma identidade independentemente da dimensão. Agora, essa relação aqui amarra a dimensionalidade, porque é com 4 índices, só em 4 dimensões. Então, eu posso escrever esse F mi capa como sendo 1 meio, menos 1 meio, do epsilon mi capa alfa beta, F do alfa beta. Estou escrevendo, tem uma relação de dualidade, eu posso passar de F para F do alfa. F do alfa é isso aqui, com um sinal mais, e o original, em termos do dual, tem esse sinal menos aqui. Então, se eu jogo agora essa relação aqui, pego essa relação aqui, substituo aqui. Então, o primeiro termo vai ficar epsilon, vai ficar menos 1 meio, cada termo vai ter um menos 1 meio, vamos esquecer. Então, o primeiro termo vai ser epsilon mi capa, alfa beta, DI, F til, alfa beta. Depois, o segundo termo vai ficar mais epsilon capa mi, alfa beta, DI, F til, alfa beta. Estou usando essa relação de dualidade em cada termo. E depois esse termo aqui vai ficar mais epsilon, mi, alfa beta, D, capa, F til, alfa beta. Então, essa relação aqui, ela é uma relação que tem índices livres, né? Mini capa. Mi capa, mi capa, mi capa. Então, eu posso contrair essa relação, se eu quiser, com um epsilon, por exemplo, que seja mi capa, né? Então, vou pegar epsilon mi capa, mi lambda, e aí contrair esse objeto aqui, ou esses objetos aqui, mi capa, mi lambda. Então, vai ter sempre dois índices desse epsilon que vão pegar dois, então, aqui vai pegar o mi capa, aqui vai pegar o mi capa, e aqui vai pegar o mi. Então, quando eu contrair essa expressão com esse objeto, que carrega os 3 índices livres dessa equação, e joga um índice novo, esses épsilon, vão ter sempre 2 índices, vão se juntar naquela relação. Então, essa relação, no final de tudo, ela vai cair nisso aqui. DI, F til, alfa beta, igual a 0. Então, essa equação, eu posso escrever assim, né? Usando o conceito de dual, essa equação pode ser escrita desse modo. Mas isso só vale em hipótese. Isso não vale em 5 dimensões, vale em outra dimensão, porque eu usei explicitamente o epsilon daquela dimensão. Então, é uma outra forma de nós escrevermos, né, as equações de Maxwell homogêneas, as ditas homogêneas. Daqui sai a divergência de P igual a 0 e rotacional de E igual a menos dp dt. Tá certo. Aí agora, vamos lá. O que você queria falar do dual? Agora, acho que eu fiquei prestando atenção mesmo, porque acho que eu estava passando por cima, mas acho que esqueci, depois eu posso contar. Tá legal. Então, só vou lembrar uma coisinha para vocês. Vou apagar isso aqui. Rapidinho. Então, qual é o conteúdo físico, né, do dual? Então, o F til, vamos lá, só lembrar, o dual F til mi é 1 meio do epsilon mi, alfa beta, F alfa beta. Então, se eu pegar aqui o F til 0i, isso aqui vai ser 1 meio do epsilon 0i. Então, se aqui tem um 0 e aqui tem um i, esse alfa beta só pode ser jk. FJK. Então, vamos lá. Então, esse objeto aqui está dando para nós o seguinte: 1 meio de epsilon 0i jk. Esses 2 índices são espaciais, nós podemos abaixar. FJK. Agora eu vou lembrar, pela nossa convenção, epsilon 0, 1, 2, 3 é mais 1. Epsilon 0, 1, 2, 3 é menos 1. Então, quando eu quiser agora, esse aqui é o epsilon minkowskiano, tem 4 índices, não pode. Estão todos embaixo. Então, esse epsilon 0 e jk, ele vai, se ele estiver na ordem 0, 1, 2, 3, ele vai dar menos 1. Então, esse epsilon aqui, que é o epsilon minkowskiano, eu posso escrever ele em termos do epsilon euclidiano como sendo menos epsilon e jk. Porque se o i for 1
o J for 2 e o K for 3, isso aqui vale menos 1. E se esse aqui é o euclidiano, isso aqui vale 1, 1, 2, 3. Então tem que ter um sinal menos. Então, o cuidado que tem que ter, às vezes, na identificação é esse. Se eu pegar o epsilon minkowskiano 0 e JK, isso corresponde ao epsilon, vou até colocar aqui euclidiano menos IJK. O euclidiano tem sempre 3 i. Se eu pegar agora esse epsilon 0 e JK, esse cara aqui é que vai dar o epsilon euclidiano correto. Isso aqui vai dar mais 1. Então eu associo esse cara aqui ao epsilon JK. Observe que eu não estou abaixando os índices. Porque no espaço euclidiano, eu não preciso trabalhar com índice em cima e baixo, é tudo embaixo. Então eu estou dizendo que esse cara aqui vale mais 1. No espaço euclidiano, isso aqui vale mais 1 se eu tiver 1, 2, 3. Então é só para ter cuidado com isso, tá? Então vamos lá. Então a gente está aqui. Então esse cara aqui está dando para nós menos epsilon e JK, tudo euclidiano agora. E nós tínhamos visto que esse epsilon FJK, dentro do ponto de vista euclidiano, isso aqui é menos epsilon JKL, campo magnético componente L. Então, IJK, JKL menos menos dá mais, epsilon JK, epsilon JKL dá 2, delta de KL, então a gente tem o F 0i, aqui vai ficar I, JK, JK, vai ficar um delta de IL. Então, menos com menos cancela, vai dar 2 vezes delta de L, então isso aqui dá a componente campo. Então, isso aqui, o F 0i já aparece aqui. Então, a gente está fazendo o seguinte, deixa eu apagar isso aqui só para colocar para vocês, ficar claro, nítida a relação. Então, nós temos o seguinte, a nossa matriz F mini, ela é uma matriz antissimétrica, 4×4. Então, nós tínhamos visto, vou lembrar aqui, que o F0i é espaço de Minkowski, D0 aí menos DI a 0, isso aqui é Minkowski. Então, D0 é 1 sobre C, DDT, esse AI aqui é menos o A euclidiano, componente I. Isso aqui é menos o gradiente mesmo, permanece correto, isso aqui é 1 sobre C, φ. Então, fica 1 sobre C, então a componente F01, então isso aqui é claro, a matriz antissimétrica já vou toda zero. Então aqui vai ficar campo elétrico, componente X sobre C, componente sobre C, componente Z sobre C. E aí, claro, essa matriz é antissimétrica, então aqui é menos X sobre C, menos Y sobre C, menos Z sobre C. Então essas são as componentes, a parte espaço temporal, tempo espacial, temporal espacial. Agora, se eu pegar aqui parte espacial, então isso aqui é o FJ embaixo. Tudo em espaço de Minkowski. DI, espaço de Minkowski. Tá? J menos DJ aí. Agora eu vou fazer a passagem do espaço euclidiano. Derivada DI embaixo é o próprio gradiente euclidiano. A J embaixo é menos a componente euclidiana. Esse cara aqui menos o gradiente e esse cara aqui é menos a componente euclidiana. Isso aqui está me dando um sinal menos, né? Vou botar esse menos aqui. Isso aqui então é menos epsilon e JK, o rotacional de A, componente K. Então a componente F12, ó, F01, F10, F1, F2. F12 é epsilon 1, 2, 3, é menos BZ.